findar o dia e eu sem forças não puder suportar, ainda assim minha alma seguirá cantando por 10.000 anos e por muito mais. Minha alma canta ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. Minha alma canta ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. Sim, eu sempre o louvarei, sempre o louvarei. Olá, amados e amadas, que bom novamente podermos nos reencontrar para esse nosso momento de culto e celebração. Somos saudados pela palavra do nosso Deus, que encontramos no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, onde assim diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. A partir desta palavra que nos acolhe e nos convida a confiar de todo o coração no nosso Deus, lembrando que Ele nos mostrará o caminho certo que devemos andar sempre de novo que nós nos reunimos e abrimos a Sua Santa Palavra, que é orientação para a nossa vida. Por isso somos convidados e convidadas a nos entregar como um todo, de mente, coração, ouvidos, todo o nosso ser para este nosso momento de celebração e culto. Nos reunimos novamente neste dia, em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, somos convidados e convidadas a nos colocar em oração e queremos assim confessar a nossa culpa e o nosso pecado diante dele. Oremos. Querido, amado e bondoso Deus, graças te rendemos por este dia que tu nos deste de presente. Obrigado, Senhor, novamente pela oportunidade que nos dás de podermos nos reunir em culto, mesmo que desta vez somente virtualmente, mas também queremos estar em comunhão mesmo na distância, pois a comunhão é contigo e também entre nós. Por isso te somos gratos e rogamos que estejas sobre e entre nós. Da mesma forma, bondoso Deus, nós nos colocamos diante de Ti assim como somos, sem muito a oferecer a não ser a nossa culpa, o nosso pecado, tudo aquilo que atrapalha as nossas relações contigo, conosco mesmos, mas também com outras pessoas e também a Tua criação. Por isso nós rogamos pela Tua bondade e Tua misericórdia,
que tu olhes para nós por meio de Cristo Jesus e pelo sangue que Cristo derramou na cruz para nos lavar e nos purificar de todo pecado. Por isso nós te pedimos que assim nos perdoes pelos pecados que cometemos em palavras, pensamentos ou atitudes. E nós o fazemos e pedimos e rogamos por meio de Cristo Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. Amém. A palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Se assim com sinceridade nos colocamos diante de Deus, recebamos do próprio Deus o perdão dos nossos pecados, que assim eu vos anuncio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos passar assim ao momento de avisos. Na última reunião do presbitério, que aconteceu no dia 30 de setembro, nós apreciamos o assunto sobre a retomada das atividades presenciais e ficou assim definido que a partir do dia 18 de outubro retomaremos então as nossas atividades presenciais de culto semanalmente. Então nós vamos seguir novamente o nosso calendário de atividades que foi então entregue no início do ano para todos os membros. Então, aos poucos nós vamos retomando uma certa normalidade de atividades presenciais de culto. Claro que observando todas as recomendações sanitárias, recomendações dos órgãos, então responsáveis por esse tempo de pandemia. E nós queremos fazer isso tudo com muita responsabilidade para que a dignidade e também a integridade de nossos membros esteja preservada. Então, o nosso próximo culto será no dia 18 de outubro, às 9 horas da manhã, que é um domingo de manhã. Então, para o qual nós convidamos todos e todas vocês. Lembramos ainda que o ensino confirmatório já retomou as atividades presenciais e as demais atividades presenciais ainda estão sob análise em relação aos grupos de trabalho. A oferta do culto de hoje tem como destino, então, local, a própria comunidade, o conselho da comunidade, o presbitério destina, então, esta oferta. Então, se você quiser contribuir para este destino, peço que você coloque a sua oferta num envelope, coloque em cima a data e o destino da oferta e você poderá encaminhar, então, esta oferta à tesouraria oportunamente. Lembramos ainda que o plantão pastoral acontece semanalmente às terças-feiras, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Se você precisar de um momento de atendimento, de diálogo, você pode então nos ligar, fazer contato via telefone, WhatsApp e então agendar um horário. E também visitas estão sendo realizadas de acordo com as necessidades e pedidos. Se você necessitar, gostaria de receber uma visita, também então faça contato para agendar conosco e assim nós vamos retomando aos poucos então esta certa normalidade também nestes atendimentos. Seriam esses os avisos por parte da comunidade. Convido assim para nos prepararmos para as leituras bíblicas e a pregação da palavra, podendo juntos cantar o hino Palavra não foi feita para dividir ninguém.
A primeira leitura que queremos ouvir, acompanhar e meditar, nós a encontramos no profeta Isaías, capítulo 5, os versículos 1 a 7, que assim nos diz: Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Até aqui a palavra do Senhor. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e por isso quer servir de orientação também neste dia. A segunda leitura bíblica que queremos ouvir, meditar e acompanhar, encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 21, os versículos 33 a 46, e nós queremos aclamar a leitura do Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Assim diz a palavra segundo o evangelista. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num e assassinaram outro, e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros.
e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então respondeu: Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isto foi feito pelo Senhor, e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se essa pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Felizes são todos aqueles que ouvem, meditam em seu coração a partir da palavra do Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, nos trazendo entendimento da sua palavra. Quais frutos produzimos? O lema bíblico da nossa ISLB para este ano de 2020 é provocativo, onde Jesus, no contexto da sua fala sobre a videira, por meio desta ilustração, mostra aos discípulos a importância da sua ligação, da sua conexão direta com Ele, para que os frutos do reino de Deus pudessem ser produzidos em suas vidas, mas também no mundo. Pois a vide somente pode produzir frutos se estiver ligado diretamente ou tiver uma ligação orgânica com a videira. Nas palavras de Jesus contidas em nosso lema, nos lembram que fomos escolhidos para dar frutos. Nas férias de inverno, quando estávamos descansando no sítio, tive o privilégio de aprender com o meu pai as técnicas da poda do nosso parreiral. Lembro que há uns 4 anos atrás, quando olhei para aqueles pés de uva, minha vontade era de cortá-los, pois pela falta de cuidado e atenção, eles não estavam produzindo, e na minha leitura naquele momento, elas estavam só tomando espaço e causando certo incômodo. Contudo, após alguns cuidados especiais, já tivemos a alegria de colher gostosas e doces uvas, rendendo assim um bocado de polpa para suco. Então, sobre videira, uvas, frutos, falam os nossos textos previstos para este 18º domingo após Pentecostes, do qual nós ouvimos nas leituras. O texto do profeta Isaías é muito claro na definição de quem e para quem o profeta está falando e a quem está se referindo na mensagem enviada por Deus. O dono da plantação de uvas é Deus, que carinhosamente e de forma muito dedicada, não só pensou em todo o preparo do solo, adubação, mas também investiu em todo o conjunto de proteção para esta vinha, com muros, cercas, torre de vigias, mas o mais importante, ele escolhe as melhores mudas para serem plantadas. Não são ramos ou mudas encontradas na beira da estrada ou ainda retiradas de qualquer outro lugar, mas poderíamos dizer que são mudas selecionadas e certificadas, o que garantiria uma ótima possibilidade de colheita recorde e de produção e qualidade. Estas mudas selecionadas têm nome. São o povo de Israel e Judá, ou seja, o povo escolhido por Deus, do qual o Antigo Testamento trata e apresenta a nós a sua história. Povo este que Deus havia libertado da escravidão, ouvindo seu clamor, como bem nos lembra o texto de Êxodo capítulo 3, versículos 7 a 9.
Lá diz: então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Para este povo, Deus disse: farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Contudo, esse agricultor do qual nós ouvimos no relato da vinha é fortemente decepcionado com os frutos destas mudas, deste povo, que eram mudas selecionadas, escolhidas para ser o seu povo. Creio que conseguimos entender a frustração desse agricultor. Talvez nós também já investimos em pessoas com tempo, recursos financeiros, auxílio de trabalho, socorro, conselhos e assim por diante. E depois de tudo feito, do nada percebemos que tudo o que foi feito com muito carinho, amor, dedicação e até investimentos que poderiam ter sido aplicados em outras demandas, agora é substituído pelo desprezo, pela indiferença, ingratidão e, para piorar ainda a situação, para quem havíamos feito o bem, somos retribuídos com o mal, inclusive estando em suas palavras e falas como aqueles ou aquelas que não são de boa índole e por isso não são confiáveis. Quem sabe nesse momento o que mais nos perguntamos: onde foi que errei? O que poderia ter feito diferente? Surge então a pergunta: devo continuar investindo nessa pessoa ou devo abrir mão e deixar por conta? Desta forma, Deus está também se sentindo em relação ao seu povo, a esta muda, a esta plantação de uvas que ele havia selecionado e escolhido. O nosso texto nos apresenta então o agir de Deus diante desta situação. Os versículos 5 e 6 podem nos causar certo espanto quando pensamos que trata-se de atitude de Deus, pois entendemos, na grande maioria das vezes, que Deus, por ser amor e bondade, não poderia agir desta forma como nos relata os encaminhamentos deste agricultor. Mas aqui entra uma concepção importante que precisamos clarear no contexto de interpretação teológica. Por um lado, encontramos linhas teológicas atribuindo tudo de ruim e desastroso que acontece no mundo como fruto da ira e castigo de Deus. E por isso anuncia-se uma teologia do medo, onde as pessoas parecem verdadeiros marionetes nas mãos de Deus. Por outro lado, encontramos ênfases na ação do ser humano como protagonista e a impressão é de que Deus é um mero espectador que assiste tudo de arquibancada e que tudo o que acontece de bom ou de ruim no mundo está sob a responsabilidade única e exclusivamente do próprio ser humano. E por isso ele precisa então esforçar-se ao máximo para produzir boas ações, como fruto do seu próprio aperfeiçoamento. O nosso texto não apresenta nenhuma nem outra concepção, mas mescla estas duas. Ou seja, ele apresenta todo o agir de Deus que quer envolver o ser humano de tal forma que os seus frutos e ações estejam e sejam reflexos do amor, bondade, justiça e verdade de Deus no mundo.
O texto deixa claro que Deus fez tudo pelo seu povo, esperando que este povo respondesse com bons frutos. Mas, diante dos frutos azedos, amargos, Deus dá um passo para trás. Chama a atenção o que o agricultor faz. Ele só retira a sua proteção e cuidado, e o restante é consequência que o povo vai colher, ou seja, que o agricultor simplesmente permite acontecer. Ele não aplica sua ira e castigo, cortando os pés de uva, nem toca os animais para pisoteá-las ou comê-las, mas ele permite que as consequências aconteçam. Este texto é muito atual também para nós. Em primeiro lugar, porque em e a partir de Jesus Cristo, todas as pessoas tornam-se também mudas que são selecionadas para produzir bons frutos. Deus nos escolhe, como bem nos lembra também o lema deste ano: Eu escolhi vocês para que deem frutos. Contudo, como Deus não nos trata como marionetes, mesmo sendo selecionados e escolhidos, corremos o risco de produzir frutos azedos, amargos. O texto também nos lembra que, como povo de Deus, a partir da eleição por meio de Jesus Cristo, também de nós, Deus espera o que diz o versículo 7. Ou seja, que vivamos em obediência à sua palavra e, consequentemente, façamos o que é direito, justo, verdadeiro, conforme a proposta do reino de Deus, que é produzir frutas doces e saborosas. Se olharmos para o contexto da agricultura e assim da produção de uvas, vamos perceber que uma videira somente faz sentido de permanecer se ela produz bons frutos, para que estes sejam revertidos em bom suco ou vinho, que no contexto bíblico é sinônimo de vida prazerosa, vida com sentido, vida plena. Caso contrário, a videira já não serve mais e nem mesmo merece cuidados e atenção. Amados e amadas, quais frutos eu e você temos produzido? Uvas doces ou uvas azedas? Creio que posso afirmar, e se assim formos sinceros conosco mesmos, vamos concordar que, por vezes, produzimos frutos que nem servem para vinagre. Se lançarmos nosso olhar para a leitura do Evangelho de Mateus, encontramos também a figura da plantação de uvas, onde o foco está na responsabilidade que o dono da vinha confere aos seus rendeiros, que após receberem tudo construído e preparado para a produção e colheita dos frutos, poderiam então fazer uso para tal, mas os frutos deste investimento seriam entregues ao dono da vinha quando retornasse de viagem. No entanto, por desobediência e quebra desse acordo, nenhum fruto ou pagamento é efetuado, e todos os mensageiros enviados são mortos, inclusive o filho do dono da vinha. Por intermédio desta parábola, Jesus está lembrando os seus ouvintes, dos quais nós também fazemos parte, de que Deus, em todos os tempos, fez de tudo para e com o seu povo, para que os frutos do seu reino fossem multiplicados e vividos. Mas, em todos os tempos, a sua proposta foi e continua sendo rejeitada, também no nosso tempo. Queridos e queridas, Deus preparou tudo com muito amor e carinho, quando tudo planejou e criou. O intuito dele era de que os frutos fossem bons e doces, mas quando olhamos ao nosso derredor para as nossas ações e reações, percebemos que não há tanta doçura assim. Creio que em muitos momentos Deus tem dado um passo para trás, retirando por instantes da humanidade o seu cuidado e proteção, permitindo que estes colhessem as consequências da sua desobediência.
Bom é perceber que Deus não corta a sua plantação, mas dá a oportunidade para que ela possa voltar a produzir bons frutos. Finalizo lembrando-nos das palavras de Jesus: Eu escolhi vocês para que deem frutos. E para isso ele também nos lembra: continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá frutas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Deus nos ajude para que possamos produzir frutos de amor, paz, justiça, bondade, para que a vida tenha a doçura do reino de Deus em nós e também ao nosso derredor. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra e nos acompanhe na nossa caminhada de vida e de fé. Amém. Convido assim a respondermos também a palavra do qual ouvimos, cantando, entoando juntos o hino O Povo de Deus no Deserto Andava. E lembremos, também somos povo de Deus. O povo de Deus no deserto andava, à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, que estou nesta estrada, somente a tua graça, e basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada. Perdoa-se às vezes, não tem mais nada. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus sorria e cantava, e nos seus louvores teu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada, cada dia mais perto da terra esperada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graça, provou teu amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, que estou nesta estrada. Tu és alimento na longa jornada. Convido assim também para nos colocarmos em oração diante do nosso Deus. Oremos.
Querido e amado e bondoso Deus, te somos gratos por este momento de culto, de celebração e pela oportunidade que nos deste novamente para ouvirmos, meditarmos na Tua Palavra e rogamos que esta Palavra encontre solo fértil para que também esta produza frutos dignos do Teu reino entre nós. Te agradecemos também porque diante de Ti podemos trazer todos os nossos pedidos e agradecimentos e depositar na Tua presença na confiança de que Tu atenderás tudo segundo a Tua vontade e o Teu propósito. Queremos trazer diante de Ti todas as pessoas enfermas e, se for do Teu agrado, que restabeleças a saúde a elas e que também promovas a cura por completo. Confiamos aos Teus cuidados também as pessoas enlutadas e que o Teu consolo e o Teu conforto as envolva e caminhe com elas neste tempo de saudade de seus entes queridos. Queremos trazer também diante de Ti todas as nossas autoridades, sejam elas autoridades municipais, estaduais, nacionais e mundiais. Queremos rogar que Tu dês sabedoria a elas para conduzir da melhor maneira a vida e a dignidade de vida de todo o Teu povo. Confiamos também aos Teus cuidados nossas lideranças, seja de comunidade, paróquia, sínodo, ISLB como um todo, mas também de toda a Tua igreja no mundo. Conceda sempre discernimento e sabedoria no anúncio, na vivência e na prática do Evangelho, no Evangelho de justiça, de verdade, de bondade e de amor, para que os frutos doces do reino de Deus possam ser multiplicados a cada novo dia. E esta tarefa Tu conferes aos Teus discípulos e discípulas, que somos todos nós a Tua comunidade. Tudo mais, Senhor, que está guardado em nosso coração, nós queremos confiar aos Teus cuidados, quando juntos oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que sobre nós Ele levante a sua face e nos dê a sua paz. Assim nos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e servimos ao nosso Deus com muita alegria e disposição. Lembrando que fomos escolhidos e escolhidas, chamados e chamadas, selecionados e selecionadas a partir de Jesus Cristo, para darmos bons frutos do reino de Deus neste mundo. Por isso, com alegria, podemos e queremos servir ao nosso Deus. Abençoado final de semana a todos e todas e uma abençoada semana de atividade também a todos e todas nós. E convido ainda para refletirmos sobre o hino Cuida Bem, Senhor.